Olá, Power Doctor! Olha, nessa aula eu quero que você compreenda um conceito importante, tá? Que gera muita polêmica e discussão e a gente tem testado e validado, consolidado o nosso posicionamento, que é o seguinte. Como que você vai falar de preço com o paciente, tá? E em que momento você vai falar de preço com o paciente? Existem dois momentos e duas formas importantes de falar de preço com o paciente. A gente recomenda que quando o paciente chega à sua clínica, ao seu consultório, para fazer um tratamento, se esse tratamento ele envolver mais do que um procedimento, por exemplo, é uma profilaxia e 2 ou 3 restaurações, é uma profilaxia e algumas exodontias, ou é um tratamento de reabilitação, ou é um tratamento de ortodontia, um tratamento que envolva prótese, implante, outras especialidades, é fundamental que você trabalhe, quando você for trabalhar venda de tratamentos de maior poder, de maior valor agregado, que você trabalhe com 2 consultas. O que é 2 consultas? Na primeira consulta, você vai ter todo o protocolo da primeira consulta, de receber esse paciente, agregar a percepção de necessidade, aumentar a sensação de prioridade do paciente em relação ao tratamento, tá? E entregar a experiência de compra para o paciente durante a primeira consulta. E aí você solicita exames, você faz fotografias, se você tiver scanner, você faz escaneamento, reúne essas informações, elabora o plano de tratamento seguindo o método Power Doctor e aí sim você marca a segunda consulta, quer dizer, você já deixa marcada a segunda consulta e aí sim você realiza a segunda consulta e na segunda consulta você apresenta o plano de tratamento com os honorários. Eu sei que agora você está pensando, mas Marina, o paciente pergunta o preço na primeira consulta, por isso calma. Assista a sequência das aulas agora da metodologia Power Doctor, você vai entender como você vai controlar esse fator. E esta forma é absolutamente fantástica e garantida que vai transformar a realidade do seu consultório. Porque você precisa ter 2 momentos com o paciente para que ele tenha tempo de entender a complexidade do caso dele e principalmente para que ele tenha 2 momentos de conviver no seu ambiente, de conviver com você, de vivenciar todos os elementos de experiência de compra que você tem para entregar para ele, de vivenciar o estímulo dos 6 sentidos que você vai realizar no seu espaço, na sua clínica, no seu consultório, de vivenciar a profundidade do seu conhecimento, de vivenciar a sua forma de conversar e diagnosticar os pacientes, tá? Então, você só vai apresentar o preço na primeira consulta se forem tratamentos pontuais, tratamentos específicos e tratamentos direcionados, como por exemplo, é uma profilaxia, é um tratamento da dor orofacial, e olhe lá, porque ainda o tratamento da dor orofacial você pode pedir uma ressonância, você pode pedir alguns exames radiográficos para depois na segunda consulta apresentar um projeto e apresentar um planejamento para ele, tá bem? Então, muita atenção nisso, porque o protocolo de 2 consultas, ele se encaixa muito mais na percepção de valor agregado e na metodologia Power Doctor, especialmente quando você vai oferecer para os pacientes a busca e a conquista da saúde bucal plena. A primeira impressão é a que fica. Sim, as primeiras percepções são decisivas para o processo de compreensão do paciente, da necessidade que ele tem, para a vontade dele em realizar o tratamento ou não, para a conexão dele com você, com a sua equipe, com o seu ambiente. Muitas vezes eu vejo colegas falando, porque o paciente não tinha condições de fazer o tratamento, não quis realizar o tratamento. Com frequência, os pacientes nem sempre desistem de fazer o tratamento com você e vão fazer o tratamento em outro local. Muitas vezes os pacientes simplesmente adiam a realização do tratamento porque quando eles comparecem aos cirurgiões dentistas, eles não têm a percepção de necessidade de realizar o tratamento
devidamente posicionada, ou seja, ele vai ao dentista e se o dentista não faz uma primeira e uma segunda consulta adequadamente, seguindo o nosso método, o paciente sai do dentista sem entender se ele realmente precisa fazer o tratamento ou não. E, na dúvida, por que ele vai se expor a procedimentos que vão gerar desconforto? Muitas vezes ele não tem as dúvidas dele sanadas, muitas vezes ele acaba tendo mais insegurança do que segurança, pouca conexão emocional com a equipe, com o cirurgião dentista, muitos receios e objeções que não foram tratadas nem identificadas e o paciente fica meio perdido. E aí ele sai da consulta e acaba comprando um telefone, um smartphone, porque aquilo ali vai trazer mais satisfação para ele, imediata, do que corrigir o sorriso ou investir na saúde bucal dele. Então eu considero a configuração, a comunicação e a realização da primeira e da segunda consulta, sem dúvida, os elementos mais fundamentais, eu diria a golden key, a chave de ouro do método Power Doctor. Então eu preciso que você pegue o seu caderno Power Doctor agora, que você pegue a sua apostila e que você fique muito atento a essas próximas aulas, porque nós vamos falar sobre tudo o que você deve fazer, falar, dizer e mostrar na primeira e na segunda consulta do seu paciente, para você aumentar a taxa de fechamento e de conversão dos tratamentos que você propõe, ok? Excelente. Primeira coisa, eu preciso que você abra na sua apostila Power Doctor, tá? Na página que fala sobre o mapa mental da primeira consulta, tá? Você vai verificar nessa página que a realização da primeira consulta, ela começa já com a estratégia de lembrete do paciente que ele tem uma consulta agendada. Veja que a gente preconiza dentro do método Power Doctor que jamais o paciente deve receber um telefonema de confirmação. Inclusive, né, nós temos a nossa lista de palavras proibidas Power Doctor e a palavra confirmar é uma palavra proibida, tá? Por quê? Porque quando você confirma, né, você está dando a chance daquele paciente desmarcar, você está estimulando o paciente para desmarcar a consulta. Vai na aula sobre as palavras proibidas e sobre os telefonemas de agendamento e lembrete para você refrescar a sua memória quanto a isso e esteja alerta com as suas secretárias em relação a isso sempre, tá? Muito bem. Daí você tem um lembrete de consulta e no lembrete de consulta você vai ver aqui na sua apostila que a primeira consulta já começa aí, porque ele deve ser orientado de como chegar detalhadamente, tá? Quando ele chegar, tá? A sua equipe, por isso que é importante a agenda estar identificada, por isso que no nosso software a gente preconiza o agendamento da consulta, da primeira consulta tem uma cor específica e o agendamento da segunda consulta também. Por quê? Toda a sua equipe deve saber que vem paciente de primeira vez na clínica. Toda a sua equipe deve estar preparada, a gente deve ter passado os aromatizadores, a gente deve ter preparado o ambiente, revisado o lavabo. Toda a equipe deve estar preparada para receber o paciente de primeira vez. E quando ele chega, é fundamental que a secretária já esteja em pé, já abra a porta, já procure recebê-lo, chamando pelo nome, né? Ou sugerindo, oi, tudo bem? Que bom te receber, eu sou a Vanessa, que falei contigo pelo telefone, você é o João, né? Ah, sim, eu sou o João, que bom, João, bem-vindo à nossa clínica, que bom receber você. Fica à vontade, olha, você aceita um cappuccino, um mochaccino? Ah, não, agora não, né? Ah, tá bem, mas depois da consulta, então, você vai tomar aqui com a gente um cappuccino bem gostoso, a gente pode tomar um chá também, tá bom? Ou seja, veja que na oferta, na hora de oferecer, você sempre vai oferecer o mais enfeitado antes, tá? Então, primeiro você vai oferecer o cappuccino, o mochaccino, para depois oferecer, não é que é um cafezinho, é aceita um cappuccino, um mochaccino. E você já vai ter que ter vivenciado, né? O cliente ele vai começar a vivenciar a experiência de compra do seu ambiente. Para mais detalhes sobre a experiência de compra do ambiente, você tem a nossa aula específica aqui sobre experiência de compra do ambiente, ok? Feito isso, ele vai passar para fazer o cadastro, tá? Cadastro muito importante, cadastro completo, tá? Revise e cheque com a sua equipe sempre. Lembre-se,
que hoje em dia, nesse mundo, tem poder quem tem informações, tá? O cadastro tem que ser completo, com foto, com endereço. Se for criança, nome da mãe, nome do pai, profissão, nomes digitados corretamente. Nós recomendamos que você peça, né, que a secretária peça, se você não tiver secretária, você mesmo pode fazer isso, pedir um documento para digitar o nome e o sobrenome correto, né? Aqui no Sul a gente tem, né, pacientes de origem polonesa, de origem alemã, que muitas vezes têm nomes difíceis de serem pronunciados e escritos, então a gente solicita, né, o documento desse paciente, tá? Mas tem que ser pedido de uma forma delicada. Por gentileza, você tem um documento para que eu possa preencher o seu cadastro corretamente aqui, por favor? Não é como esses edifícios comerciais, né, que tem uma equipe de atendimento, geralmente é documento, por favor, não é isso, tá? Então é educação, gentileza acima da média. Muita atenção, tá? Acima da expectativa. Lembre-se sempre, o paciente tem uma expectativa. Você e a sua equipe precisam superar a expectativa dele. Quando você supera a expectativa, aí sim você tem uma conexão no fechamento. Então, após o cadastro, a sua secretária vai novamente oferecer uma água saborizada, uma água gelada e vai dizer para o paciente, olha, fique à vontade, a doutora já está sabendo que você está aqui. É importante avisar o paciente, senão o paciente fica assim perdido. Será que a doutora sabe? Será que o doutor sabe que eu estou aqui? Ele fica com uma expectativa de quanto tempo eu vou aguardar. E aí ela tem que dizer que já está sabendo, tá? E se você tiver feito o fotolivro, tá? Para mais informações sobre o fotolivro, você vai na aula do fotolivro. Se você tiver feito, você oferece, a secretária oferece o fotolivro. Olha, enquanto aguarda uns minutinhos até a doutora te chamar, você quer olhar o fotolivro com a história da nossa clínica, com a história da doutora, fique à vontade, a doutora já vem te buscar. Assim, não usar diminutivos, tá? Muita atenção sobre as palavras proibidas, tá? E sobre, um minutinho, só um pouquinho, o cafezinho, tá? Os diminutivos parecem que você está sendo carinhosa, mas os diminutivos, eles sempre reduzem a importância, tá? E o glamour de tudo e a importância do serviço, dos trabalhos e de tudo que está ao seu redor, tá bem? Perfeito. E aí, então, ele vai ser chamado para consulta com você. Eu recomendo que mesmo que você tenha um espaço pequeno, tá, no seu consultório, não há nenhum problema em ter espaço pequeno. Eu comecei a minha carreira, né, numa sala com 35 metros quadrados. Mesmo que você tenha um espaço pequeno, é importante que você procure ter uma mesa para fazer uma conversa com o paciente. Não passar o paciente direto na cadeira, tá? Então, na primeira consulta, é uma regra de ouro, nunca passar o paciente direto na cadeira, tá? Tanto na primeira consulta como na segunda. Você vai passar o paciente no escritório, ok? Passou o paciente no escritório, obviamente, o primeiro momento, a primeira conversa com o paciente, ele vai estar na sua frente, tá? É interessante que já esteja o prontuário dele aberto aqui, né? A gente trabalha com o nosso software IVA, né? Então a gente tem ali o prontuário, o local onde a gente vai anotar as informações do paciente. E aí seja sempre, né, uma primeira conversa de quebrar o gelo, né? Oi, que bom te receber, muito prazer. Eu sou a doutora Marina. Você é a Roberta. Oi, Roberta, tudo bem e tal? Bem-vinda à nossa clínica. É interessante sempre falar novamente, bem-vinda à nossa clínica ou bem-vindo ao nosso consultório, tá bem? E aí, se o paciente foi indicado de alguém, a primeira coisa para quebrar o gelo é você conversar sobre, você é amiga da fulana, que legal, que bom te receber e tal. Se ele não foi indicado, não há nenhum problema. Aliás, muita atenção, no momento do cadastro, tá? A sua funcionária vai perguntar para o paciente, tá? Como ele chegou até a clínica. Mas veja, tem uma delicadeza nesse momento. Você não pode perguntar para o paciente assim, quem foi que te indicou? Você não pode fazer isso, tá? Por quê? No momento em que você faz isso, você está sugerindo que o paciente deveria ter sido indicado por alguém.
E isso não é legal, por quê? Fazendo marketing digital, né, no mundo atual, né, de marketing digital, muitas pessoas vêm através da internet. Porém, ainda existe um grupo de pessoas que fica constrangida de dizer que buscou dentista através da internet. Muitas vezes a pessoa fala, pois é, ela fica constrangida em dizer que ela te viu no Google ou te viu no Instagram. E é uma bobagem você constranger o seu paciente, sendo que você mesmo fez anúncio no Google e Instagram para prospectar cliente. Então a sua secretária não pode perguntar quem foi que te indicou. Ela tem que perguntar de uma maneira sutil e fazer outro tipo de pergunta. Ela tem que perguntar assim: que bom, Roberta, depois que ela preencheu todo o cadastro, nome, endereço, telefone, CPF, profissão, pelo menos isso, se for criança, nome do pai, nome da mãe, tá? Ela vai perguntar, então, Roberta, você conheceu a nossa clínica através de que forma? Foi através da internet, do Instagram, do Google? Ela deve perguntar como conheceu e sugerir os principais canais que você atua, tá? Sendo que, geralmente, né, pela recomendação do método Power Doctor, a gente atua principalmente no YouTube, no Google ou no Instagram. E se a pessoa disser internet de uma maneira vaga, ela pode, se a pessoa der abertura, tentar saber qual foi o canal. Que joia, mas você digitou no Google? Por quê? Porque se você conseguir identificar a fonte, se foi Google, se foi YouTube, se foi Instagram, você vai estar alimentando o seu marketing digital com ricos dados e ricas informações para que você mesmo possa tabular esses dados e no final saber qual canal está te trazendo mais retorno para você planejar os seus investimentos. Aí vai passar com a doutora, tá? Vai passar contigo, você vai fazer aquela primeira pergunta quebra-gelo e aí já fazer a Gold Question. Qual que é a Gold Question? É a pergunta de ouro. Essa Gold Question, gente, ela é extremamente importante e você deve anotar essa pergunta, tá? No nosso software tem um local especial para isso. Se você utilizar outro software ou estiver utilizando ainda o papel, você deve anotar. A Gold Question é chamada pergunta principal, tá? Mas na realidade, a Gold Question, que é a queixa principal, ela não tem que ser técnica. Você tem que saber o que verdadeiramente incomoda o coração do seu paciente, tá? Então você tem que conseguir extrair isso. E como que você pergunta? Não é como eu posso te ajudar, qual é a sua queixa principal? Você deve fazer uma pergunta mais abrangente e a pergunta que já demonstre o valor do seu trabalho. Da seguinte forma: então, Roberta, me conta, como que você sente a saúde e a estética do seu sorriso? O que você imagina que você deva melhorar na estética da sua face, na estética do seu sorriso, na sua saúde bucal como um todo? Me conta um pouco de você, tá? Isso é importante. É um momento em que você mostra o nível de conexão e o nível de importância que você dá para o seu paciente, tá? Fazer a pergunta dessa forma. E aí o seu paciente vai começar a falar, eu não gosto disso, eu me sinto mal com aquilo. Ele tem que falar, não é de fatos ou de dentes, ele tem que falar de sentimentos com você. E por isso a sua pergunta tem que ser como você se sente. Falar de sentimentos, a gente está falando em outro padrão de conversa, neurolinguisticamente falando. Você está falando de elementos extremamente importantes. Você não vai tratar só a questão técnica, você vai resolver problemas técnicos, clínicos, que vão melhorar como o paciente se sente. Então isso tem um valor muito significativo. Você vai falar de sentimentos e ele vai dizer o que ele sente e você vai anotar tudo. Por que que é importante você anotar? E anotar na frente dele, digitar, ele vê que você está se importando, que você está anotando. Porque no momento em que você for apresentar o plano de tratamento, na segunda consulta, calma, eu sei que você está pensando, sua cabeça está girando um monte, perguntando, tá, mas eu vou fazer 2 consultas, eu vou apresentar o preço na primeira consulta? Calma, tá? Calma. Segue aqui a sequência do que a gente está organizando. E sim, seguindo o método Power Doctor, 80% das vezes você vai realizar 2 consultas e o preço do tratamento vai ser apresentado apenas na segunda consulta. Segura aí, segue o foco aqui da linha de raciocínio comigo para depois você ir tirando suas dúvidas, tá? Aí você abre ali no mapa da primeira consulta, você tá ali nas perguntas principais, anotando as respostas da Gold Question. Você tem que anotar essas respostas porque quando você for elaborar o seu plano de tratamento, os primeiros aspectos que você vai colocar no seu plano de tratamento para solucionar para o seu paciente são as questões que ele te apresentou como queixa principal.
Gente, presta atenção, eu vejo muitos dentistas errando demais nisso. O paciente chega falando que se incomoda com tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí o dentista faz um planejamento desconectado das queixas do paciente, porque o dentista faz um planejamento sobre aquilo que ele viu. Eu sei que você deve estar pensando, eu não faço isso, mas preste atenção, porque isso é frequente, muitos dentistas fazem isso sem perceber. Eles começam a olhar a radiografia, começam a planejar isso, aquilo, extração de siso, e quando vão ver, o planejamento está contemplando pouco do que o paciente se importa. É claro que muitas vezes o paciente chega para fazer um clareamento e ele tem raízes residuais infectadas, ele não tem a noção do nível de prioridade dele. Mas quando você vai apresentar o plano de tratamento, você tem que contemplar a queixa que ele te trouxe prioritariamente, tá? E depois você ir trazendo os outros elementos que você enxerga como importantes para a saúde dele também, certo? Muito bem. Aí, depois que ele falou e você anotou, né? Que é o primeiro passo da primeira consulta, é ouvir, tá? Aí você vai falar o roteiro de como funciona a consulta, tá? Veja, esse momento ele é extremamente importante, porque no momento em que você traça o roteiro de como funciona a consulta, você diminui a ansiedade do paciente em receber o preço naquele momento, naquele exato momento. Por quê? Porque se você estiver trabalhando com tratamentos de maior valor agregado, que vão envolver reabilitações, implantes, ortodontia, laminados, estética, vários procedimentos multidisciplinares, o que representa, né, boa parte dos procedimentos que a gente vai trabalhar, você, primeiro, não pode elaborar um plano de tratamento ali naquele momento, e segundo, esses planos de tratamento de maior valor agregado, eles requerem que o paciente tenha tido mais contato com a experiência do cliente e com o impacto do seu conhecimento. Por isso que precisa ser 2 consultas. Então, você vai explicar como vai ser a primeira consulta, tá? Que essa é a segunda etapa desse momento. Você vai dizer, então, João, aqui na nossa clínica funciona da seguinte forma. Nessa primeira consulta, nós vamos fazer uma análise global do seu sorriso, como se fosse um brainstorming. Vamos analisar os principais pontos, tu vais me dizer a sua história, como você está me dizendo, me contar as questões que te preocupam. Nós vamos passar no consultório, vamos fazer um exame clínico da sua oclusão, vamos examinar todos os teus dentes clinicamente, esteticamente, funcionalmente. Veja, vamos examinar o seu sorriso sob 3 pontos de vista: estético, clínico e funcional, tá? Feito isso, nós vamos fazer fotografias. Se você tiver o scanner, você vai recomendar. Nós vamos fazer o escaneamento também, tá? E nós vamos retornar aqui para o escritório e eu vou te explicar os principais pontos que eu identifico como importantes. Se houver necessidade, João, eu vou te pedir exames complementares, que são radiografias, para que a gente possa analisar questões de osso, questões de posicionamento de raízes. Esses exames, João, eles vão chegar para mim antes da sua próxima consulta. E hoje nós já vamos deixar, João, a sua próxima consulta agendada, porque eu vou receber os exames, vou analisar o escaneamento, vou analisar as fotografias, reúno todas essas informações, me reúno com o meu time de cirurgiões dentistas e elaboro para você, João, um plano de tratamento, um projeto do seu sorriso, com todo detalhe, passo a passo do que a gente pode fazer para que você tenha a sua saúde bucal plena. E aí você faz o fechamento da ideia. Então, João, hoje é uma análise global do seu sorriso e na sua próxima consulta eu te apresento uma análise bem detalhada. Perceba, meu colega, que com esse script, tá, de você situar o paciente em tudo que vai acontecer hoje e situar o paciente do que vai acontecer na próxima semana, na próxima consulta, que pode ser na próxima semana ou até na mesma semana, preferencialmente, tá? Você está dizendo para ele o quê? Que você tem um método de trabalho, você está dizendo que você precisa diagnosticar, ou seja, mostrando que odontologia não é feira, que você vai orçando com um mecânico troca de peças de carro, tá? E você está diminuindo a ansiedade dele, tá? Para ele ficar, eu quero preço, eu quero preço, eu quero preço. 99, você pode apostar
e me escrever se isso não acontecer com você. 99% dos pacientes, no momento em que você define esse discurso, eles se acalmam e já entendem que eles só vão receber o preço na segunda consulta. E aí ele relaxa e começa a desfrutar do momento com você, que é o momento de você diagnosticar, conversar sobre a saúde bucal. O nível de priorização dele muda em, ok, eu não vou saber preço, então deixa eu conversar sobre a minha saúde agora, deixa eu aproveitar esse momento e conversar sobre a minha saúde. E aí você tem espaço mental na mente do paciente para realmente conversar com ele sobre a saúde e a estética dele. Porque senão a mente dele fica tomada pela angústia de saber quanto ele vai investir. E isso não deve ser o foco desse momento. Vocês entenderam a riqueza e a magia positiva, né, desses momentos e de você libertar o paciente para ele poder viver com você um momento de diagnóstico e você ter espaço, né, na vida dele para conversar com ele sobre a saúde bucal sem ele estar preocupado com o preço que você vai dar nesse momento, porque hoje você não vai falar sobre isso com ele. Feito isso, você vai explicar para ele, tá? Como vai ser a consulta e aí você vai passar ao consultório, tá? E daí você vai dizer, então, eu vou verificar se a sala já está preparada para te receber e já vem te buscar, tá? E aí você sai do escritório, né? Se você tiver 2 salas, ou se for na mesma sala, você já vai passar ele para a cadeira odontológica para fazer o exame. Eu geralmente saio da sala, vou lá no consultório e lá no consultório eu vou checar 2 principais elementos, tá? Eu vou checar se a cuspideira tá limpa, por mais que eu confie na minha equipe seja treinada, eu sempre confiro a cuspideira. E eu vou checar se o refletor está limpo, porque a cuspideira e o refletor representam os principais pontos de falha na biossegurança do consultório, que é absolutamente fundamental e que pode queimar o seu filme demais numa primeira consulta. Eu vou lá, confiro se elas passaram aromatizador, se o DVD está ligado, se a experiência do cliente está correta, tá? Feito isso, aí eu volto e busco o paciente, tá? Eu volto, busco o paciente e ele passo, sempre coloco o babeiro. Então, para mais detalhes sobre a experiência do cliente dentro do consultório, você tem a aula de experiência do cliente dentro do consultório para detalhar isso. E eu faço o exame clínico, tá? Você lembre-se de checar a oclusão, lembre-se de utilizar papel articular para checar a oclusão se necessário, tá? O uso do papel articular para checar a oclusão te posiciona de uma maneira diferenciada, tá? Porque poucos dentistas realizam isso e muitas patologias são decorrentes de contatos prematuros, retrações gengivais, dores, muitas queixas de dor estão relacionadas com trauma oclusal, tá? Isso é extremamente importante. Outro ponto importante, se você tiver a câmera intraoral, né, ela é absolutamente interessante também para ser utilizada, tá? Para que você tenha um diagnóstico mais apurado, tá bem? Feito isso, você vai fazer o diagnóstico. Eu gosto de entregar o espelho para o paciente, ou se você tiver a câmera intraoral, mostrar já na tela alguns pontos principais. Você não precisa aprofundar. Ah, essa restauração a gente vai ter que trocar, isso, aquilo, aquilo outro. Você não tem que dizer o que vai ser feito. Você tem que apontar problemas nesse momento, tá? E mostrar que diagnósticos serão realizados antes de apresentar as necessidades dele. Então você vai mostrar, olha, aqui nós temos uma restauração que tem uma falha, tem uma infiltração. Nesse ponto aqui a gente tem, né, já um acúmulo bastante significativo de placa bacteriana calcificada, né, que é o cálculo. Nós temos aqui um pouco de inflamação gengival. Então você tem que ir apresentando problemas. Tá? Não é dizer, olha, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não é dizer o que tem que ser feito. É apresentar os problemas e tranquilizar de que tudo está sendo registrado e que tudo será apresentado para ele de uma maneira organizada e gradativa e com uma sequência. É isso que as pessoas compram, gente. Elas compram segurança, elas compram organização. Não adianta ficar jogando um monte de coisa assim, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Fazer é depois, agora é diagnosticar.
Presta bem atenção. E você, obviamente, já pode ir anotando. Agora, se você for anotar no computador ou anotar com ficha, por favor, não anote de luva. Não use mouse, teclado, caneta de luva, tá? Esses elementos são fundamentais. Você pode ir dizendo, a secretária ir anotando também as principais percepções do exame clínico. Depois você vai fotografar, vai escanear. Se você tiver a câmera intraoral, você registra as fotos na câmera intraoral. Pessoal, então, resumindo, tá? Estamos nesse momento com o paciente na cadeira odontológica, na primeira consulta, tá? Preste atenção os tipos de exame que você deve realizar. Eu sei que você vai dizer, mas eu sou protesista, eu sou implantodontista, eu sou odontopediatra. Tudo bem, você vai individualizar para sua especialidade, mas a abordagem no exame clínico na primeira consulta, ela já vai dar o tom de quem você é, de que tipo de dentista você é para o seu paciente. Ele vai perceber que você está com uma visão ampla e global, diferenciada de todos os profissionais que ele conheceu antes. Então veja, principalmente no adulto, tá? Você deve fazer um exame clínico de ATM, se posicionar atrás do paciente, pedir para ele abrir, para ele fechar, questionar sobre sintomatologia, tá? Você deve fazer um exame de oclusão com papel articular, tá? Papel articular, utiliza o papel, verifica pontos de contato, verifica sensibilidades, retrações gengivais, tá? E a relação das retrações gengivais com o trauma oclusal, tá? Isso é muito importante. Se você tiver a câmera intraoral, registre restaurações inadequadas, tá? E restaurações que precisam ser substituídas. Analise retrações gengivais e converse com o seu paciente sobre escova, tipo de creme dental e técnicas de escovação, tá? Faça as fotografias intra e extraorais sempre, tá? Se você não tem o hábito de fotografar o seu paciente na primeira consulta, pare tudo que você está fazendo neste momento e comece a fazer isso. Ah, não tenho máquina profissional. Pode usar o seu celular, tá? Eu gosto de usar a máquina porque eu tiro o cartão da máquina e já descarrego aqui na hora e já analiso aqui na hora. Mas se você não tem a máquina, você use o seu celular, desde que você consiga descarregar o seu celular para analisar as imagens do paciente na tela. Você não tem ideia do quanto você eleva a percepção de necessidade de realizar o tratamento quando o paciente enxerga a foto dele aqui grande e ampliado. Todos os pacientes vão falar, meu Deus, doutor, eu não sabia que estava assim tão ruim. Tá? Se você fotografar a sua boca e trouxer aqui no meu monitor, você vai ver que você precisa realizar uma série de tratamentos que você não tinha ideia. Então, na primeira consulta, quais são os objetivos da primeira consulta? Um dos objetivos, você vai ver que no fechamento dessa aula eu vou te colocar os objetivos da primeira consulta. Um dos objetivos da primeira consulta é você aumentar a percepção de necessidade que o paciente tem. Ele veio na sua clínica achando que ele tinha que fazer um clareamento, ele tem que sair da sua clínica enxergando que ele tem um problema de má oclusão, um deslocamento de disco da TM, retrações gengivais por trauma oclusal e erro na técnica de escovação, que ele tem gengivite, que ele tem desproporções nos tamanhos dentários, que ele tem trincas de esmalte e desgastes por conta do bruxismo, que ele tem perda de dimensão vertical por conta dos dentes que ele perdeu, entre outros fatores que você diagnosticou e vai apresentar para ele as soluções na próxima consulta. Você está captando e entendendo a importância desse momento? Feito esses exames, tá? Você vai dizer para o paciente, então, que você vai reunir todas as informações para elaborar o projeto e o plano de tratamento dele. Daí você vai tirar ele da cadeira, né? Então, senta o paciente, tira o babeiro, tira o guardanapo, né? Tudo direitinho, seguindo, né, o nosso protocolo de experiência dentro do consultório, que a gente tem a nossa aula específica sobre isso. E aí você vai trazer ele de volta para o escritório. Feito isso, né, é importante passar o álcool na mão dele de novo, quando ele sai do consultório, né, você passar na sua mão, você lava a mão depois que você realizou o atendimento, lava a mão antes também, tá? E depois, e aí você vem pro escritório. O objetivo aqui no escritório é você explicar para ele qual é a meta do tratamento dele,
ou seja, traçar para ele uma noção de objetivo em termos de saúde bucal plena, definir como ele está, tá? E mostrar que você precisa de exames para você trilhar o caminho dele até a saúde bucal plena. Este é o objetivo que você tem quando você retorna para o escritório. Então você chegou para cá, você vai dizer para ele assim: João, então antes de abrir as suas fotos aqui para a gente poder fazer essa análise global da sua saúde bucal, eu quero te explicar qual é o nosso objetivo do seu tratamento, tá? Qual é o objetivo do seu tratamento? E aí você tem que ter, mesmo que você não seja ortodontista, você tem que ter um modelo como esse aqui, físico, tá? De oclusão ideal, tá? Você vai encontrar na nossa lista de fornecedores, tá? O fornecedor desses modelos aqui de acrílico. Peça um modelo que seja exatamente assim, que não tenha transparência nas raízes, tá? Que tenha a gengiva como é este aqui, tá? Nesse modelo, você vai dizer para ele assim: então, João, olha só, o nosso objetivo com o seu tratamento, ou seja, o objetivo de todo o tratamento aqui na nossa clínica é chegarmos nesta configuração aqui, neste resultado. Nós chamamos este resultado de saúde bucal plena, tá? A saúde bucal plena, ela é definida por vários critérios, João. Entre eles, você ter a presença de todos os dentes, tá? Por que a presença de todos os dentes? Porque quando a gente tem ausências dentárias, a gente começa a ter um desequilíbrio na mastigação. E esse desequilíbrio vai destruindo a sua dentição, vai gerando trincas, desgastes, fraturas, perdas da estrutura dental e perdas da estrutura óssea e gengival quando você tem uma oclusão e um encaixe inadequado da sua mordida. Além disso, João, quando a gente não tem a saúde bucal plena, a gente vai ter mais inflamações, cátaros, halitose e uma série de doenças bucais que hoje a gente sabe, João, que impactam negativamente na tua saúde bucal. Então, nós vamos definir e saber que a nossa meta é chegarmos na saúde bucal plena. Então, vamos abrir as tuas fotos para verificar como que tu estás e eu vou te dizer os exames que a gente vai precisar e aí esses exames, eles vão chegar para mim por e-mail e hoje, João, nós já vamos deixar marcada a sua segunda consulta. Lembre-se que é muito importante o paciente sair dali com duas coisas na mão. Uma é a solicitação de exame e o exame agendado pela sua secretária, a sua secretária tem que agendar esse exame. E a outra é a solicitação, é o agendamento da consulta contigo, tá? Então ele tem que sair já com a consulta agendada. Eu sempre faço dentro do meu escritório o agendamento da consulta. E aí eu chamo a minha gerente ou a minha secretária aqui dentro, entrego para ela a solicitação do exame e peço que ela já marque o exame para o paciente. Entendeu? O paciente nunca pode ficar sozinho, ele nunca pode sair circulando sozinho pela clínica, ele sempre tem que estar assistido e acompanhado por alguém, tá bem? Muito importante. Aí, antes de você abrir as fotos do paciente, você vai abrir um vídeo, tá? O link desse vídeo, ele está também disponível aqui no nosso material. E esse vídeo, ele é um vídeo do Invisalign disponível no YouTube, mas você não vai mostrar o vídeo todo para o seu paciente, você vai mostrar apenas 3 partes desse vídeo, tá? Eu vou abrir para mostrar para você. Então, você vai abrir esse vídeo, que se chama Benefícios do Tratamento Ortodôntico, e presta bem atenção porque você não vai passar o vídeo todo, você vai passar apenas 3 pontos. Você vai abrir aqui no começo, vai tirar o volume do vídeo, tá? E vai dizer assim: então, João, quando a gente conquista a saúde bucal plena, a gente tem 3 principais benefícios, tá? O primeiro, é claro, a estética do seu sorriso. E a estética do sorriso, ela é fundamental para a vida pessoal, para a vida profissional. Sabe, João, já tem várias pesquisas que comprovaram que quando você tem uma estética adequada, a pessoa ela tende a se sentir melhor na vida profissional, na vida pessoal, a falar mais em reuniões, em eventos, e isso tem uma série de desdobramentos positivos na vida de quem tem a saúde bucal plena. Então esse é o primeiro benefício. O segundo benefício, João, é em relação à preservação da estrutura dos teus dentes. Veja, colega, que aqui ó, eu pulei direto para este ponto do vídeo, tá? Que é aproximadamente no segundo 50, tá? Eu visualmente, eu já sei exatamente onde é, porque eu faço isso há muito tempo. Com o tempo você também já vai saber como que você faz para pular isso, tá?
Veja que você vai ter esse vídeo baixado no seu computador, para você não precisar ficar esperando a internet rodar, tá? E você vai ter, dentro do nosso método, você vai receber esses links e você vai organizar a pasta da primeira consulta com esse vídeo lá disponível para você clicar sempre na primeira consulta. Então, você vai pular direto para o segundo 50 e você vai dizer assim para o paciente: João, o segundo benefício fundamental quando você conquista, João, a saúde bucal plena é justamente você ter a preservação e a longevidade dos seus dentes. Veja, quando a gente tem os dentes em posições inadequadas ou quando a gente tem ausências dentárias, a gente começa a ter esse tipo de situação: trincas, fraturas, desgastes que vão degradando a estrutura dos seus dentes e vão fazendo com que você perca os seus dentes ao longo da vida. Sabe, João, a saúde bucal plena, ela é importante para que você faça uma mastigação correta, para que você tenha equilíbrio na sua articulação, para que você previna problemas até de zumbido, problemas de audição, tá? E para que você tenha todo o sistema estomatognático da sua face pleno e equilibrado. As pessoas pensam, João, que conforme a gente vai envelhecendo, o ser humano vai perdendo os dentes como se fosse algo natural. Isso não é natural, isso não é bom. Olha, a expectativa de vida que se tem hoje em dia é de 100 anos ou mais. E eu quero que você tenha os seus dentes até o final da sua vida. Porque quando isso não acontece, João, a gente vê que as pessoas passam a vida toda perdendo dentes, com problemas dentários, e esses problemas vão se agravando e vão piorando e se tornando cada vez mais complexos, mais difíceis e mais onerosos para você. Por isso que vai ser bem importante a gente mapear todas as suas necessidades e tratá-las para que você não fique sempre no ciclo restaurador repetitivo, João, e que, pelo contrário, que você consiga colocar a saúde bucal sua em dia e vir apenas fazer revisões, né, e profilaxias semestrais, tá bem? Então isso é muito importante. E o terceiro motivo, que é fundamental também, é evitar perdas ósseas, né, e inflamações gengivais. Por quê? Porque hoje em dia já se sabe, João, que as bactérias bucais, elas estão correlacionadas com doenças sistêmicas de todo o corpo. Isso mesmo, as bactérias bucais estão correlacionadas com mal de Alzheimer, infarto e AVC. E por isso que a gente deve manter a sua saúde bucal em dia, tá bem? Gente, então vocês viram que eu pulei, para falar das doenças bucais, eu pulei aqui, ó, para o minuto 2:25. Então anota aí. Na primeira consulta você vai abrir o vídeo Benefícios do Tratamento Ortodôntico e você vai mostrar o minuto 0, que é aquela moça sorrindo, o segundo 50, que é aquela mastigação traumática, e depois o minuto 2:25, que é a questão da inflamação gengival e das doenças sistêmicas. Esses 3 pontos, e você deve mostrar para o paciente, número 3 assim, e mostrar esses 3, vão fazer com que o paciente perceba que, bom, ok, eu tenho alguns problemas, eu já sei qual é a meta e eu já sei por que eu tenho que tratar esses problemas. Com isso, você vai criar, tá, a percepção da necessidade de uma maneira muito, muito evidente e clara. E vai colocar o nível de priorização do tratamento num nível topo com o paciente. Você entendeu? Feito isso, você vai abrir as fotografias dele, tá? E aí esse momento é importante, por quê? Porque ele vai começar a ter um comparativo entre como ele está e o que você quer que ele chegue e por que ele deve chegar lá. Tá? Isso é extremamente importante. Aí você vai abrir as fotos dele. Quando você vai abrir as fotos do paciente, lembre-se que você vai ter 2 momentos para analisar as fotos com ele, na primeira consulta e na segunda consulta, tá? Não pense você que ele vai conseguir armazenar, porque você já está com bastante informação nesse momento com o paciente. Mas vai ser importante você abrir as fotos e apontar os fatores principais, tá? E apontar bastante coisa para o paciente realmente, nessa hora ele não vai memorizar, mas realmente ele tem que ver que ele precisa realizar o tratamento. Então você vai apontar retrações gengivais, inflamações gengivais, desgastes de esmalte, trinca, perda de dimensão vertical, curvas de Wilson e de espia acentuada. Você vai apresentar problemas de caráter estético também, coloração, desgastes,
tá? Você vai apontar restaurações inadequadas, restaurações fraturadas, ausências dentárias e colapsos oclusais decorrentes das ausências dentárias, que são migrações dos dentes adjacentes no espaço edêntulo e extrusão do antagonista no espaço edêntulo. O impacto que isso pode trazer para a face, você deve fazer fotografias de face do seu paciente frente, perfil, 45 graus, frente sorrindo, tá? E o protocolo das fotografias que vai ter aqui na nossa aula explicando, tá? Esse protocolo de fotografias. Então veja, nesse momento você vai destrinchar as fotografias dele, você vai apontar todos os defeitos. Não fale de tratamentos, fale apenas de necessidades nesse momento. Quando ele perguntar de tratamento, você vai dizer, fica tranquilo, eu vou organizar toda uma sequência. Não necessariamente a gente vai precisar fazer tudo, porque o paciente começa a ficar preocupado, ai, quanta coisa. A gente vai organizando uma sequência, tá? Que faça sentido, que seja lógico para você, que seja confortável para você, tá? Você vai dizer, acalmar ele, mas você tem que mostrar que a gente tem um conjunto de necessidades, tá bem? Então isso é extremamente importante, tá? E fundamental que você faça. Analisou as fotografias? Aí você vai solicitar os exames, tá? Então você vai, olha, então João, eu preciso. Vai solicitar o que você achar necessário de tomografias, de radiografias, tomografias periapicais. Solicite apenas o que você julgar necessário, tá? Não solicite excesso de exames, tá? Solicitou o exame, você vai pegar o cartão de consulta, que tem que estar com você na sua mão, tá? O cartão de horário. Mesmo que ele anote no celular, é importante você entregar um cartão de horário. Você mesmo vai abrir a sua agenda, né? E vai agendar para o paciente. Se você trabalha com agenda de papel, uma das coisas que você vai ter que fazer para se tornar um Power Doctor é migrar para um software. Porque veja, com agenda de papel você não consegue ter controle de informações, tá? E a gente vai detalhar isso nos módulos mais à frente. É importante nesse momento você realizar o agendamento do seu paciente, tá? Você fazer a anotação no cartão. E aí a gente entrega para o paciente uma pasta organizada. Nessa pasta tem a solicitação do exame, com o agendamento do exame, tá? E o agendamento da consulta de retorno. Mas nesse momento eu chamo a minha funcionária, eu interfono para ela aqui do meu interfone e digo, Vanessa, pode vir aqui um pouquinho? E aí eu já vou conversando com o paciente um pouquinho sobre a saúde bucal dele, sobre o que ele achou da saúde bucal dele. E aí nisso a Vanessa chega. Daí eu digo, olha, Vanessa, quero muito, né, que a gente organize a saúde bucal do João. Eu preciso de alguns exames dele. Por favor, liga lá no centro de radiologia. Já agendo o mais rápido possível, porque eu já marquei o retorno do João para essa semana. Olha, presta atenção, colega, você tem que ter horário reservado, tá? Para o seu paciente vir na segunda consulta com você o mais rápido possível, tá? Você vai ver no agendamento da primeira consulta que ela deve acontecer no máximo 72 horas depois do dia que o lead fez contato contigo. E a segunda consulta, da mesma forma, deveria ser em no máximo 5 dias após a primeira consulta. Tá bem? E aí eu digo pra Vanessa, então agenda com o paciente direitinho o exame dele, tá? Os exames que eu preciso são esses, eu entrego a solicitação na mão da Vanessa e falo pra ela, olha, então realiza esse agendamento, tá? E eu quero receber esses exames, aí eu digo pro paciente, eu vou receber esses exames, vou analisar o teu escaneamento, vou fazer a simulação da correção da posição dos teus dentes, no caso de você ser ortodontista e ter o scanner, tá? Vou fazer todo o projeto, análise detalhada de tudo que a gente conversou para que a gente organize a sua saúde bucal na tua próxima consulta, tá bem? E aí com isso ele vai e a Vanessa faz o fechamento, tá? Ele não pode se sentir perdido, ele tem que sair com o exame na mão, o exame agendado, tudo numa pastinha, ele tem que saber a localização do local onde ele vai fazer o exame, tá? A gente aqui entrega um mapinha para o paciente com a localização, que é 700 metros aqui da clínica, tá? Se for o mais perto possível da sua clínica, melhor. Ela mesma agenda na documentação o exame, tá? E o paciente, com frequência, vai direto fazer o exame quando ele sai daqui ou vai no dia seguinte. E já sai com a consulta de retorno agendada também. E eu uso também, no fechamento da primeira consulta, o gatilho da antecipação. Ou seja, eu
eu faço ele ficar curioso para ele ver o que vai acontecer na segunda consulta. Eu digo, olha, então na segunda consulta vai ser muito bom, porque eu vou apresentar o teu projeto, vou ter feito a simulação do teu tratamento, vou te mostrar casos tratados antes e depois similares ao seu. Então eu vou poder fazer toda uma análise e você vai ficar bem tranquilo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que a gente vai conversar. Tá? Então você tem que antecipar, tem que dizer como você acha que ele vai se sentir, tem que dizer que você vai mostrar casos similares ao dele, você tem que dizer que você vai mostrar uma simulação dele. Se você trabalha com o DSD, então seria fantástico, porque eu preparo tanto a simulação do escaneamento, do sorriso corrigido, como o próprio DSD na segunda consulta. E aí eu uso o gatilho da antecipação para ele ficar curioso, para ele comparecer na segunda consulta. Tá bem? E aí com isso a Vanessa faz o fechamento, né? Para a gente poder marcar o mais rápido possível e ver esse paciente para apresentar o plano de tratamento seguindo o roteiro da segunda consulta. Tá bem? Então a gente se vê na próxima aula.